Estamos aqui com mais um episódio do podcast Salta Agulha. Eu já estou só, sem a minha companheira Janaína, estou aqui representando ela também. E estamos aqui com uma convidada, mas antes eu vou me apresentar. Eu sou Flávia Zagueto, eu sou mentora de mulheres em inteligência emocional e estrategista comportamental. Vou passar agora para a nossa convidada, ela tem muita informação. Se você é empreendedora, não saia desse vídeo. E também compartilha com todas as suas amigas e empreendedoras que precisam escutar todas as informações que a gente vai trazer. Aproveite e se inscreva no canal também. Estamos falando do Estúdio Plugin e agora quero passar para a nossa convidada mais que especial. Ela vai falar quem é ela vai contar a trajetória dela e vamos lá nessa viagem com ela. Eita, que pergunta complexa. Primeiro, eu queria agradecer, Flávia, pelo convite. É extremamente necessário o trabalho que você está fazendo junto com a Janaína, justamente para a gente fortalecer o trabalho de outras mulheres que estão fazendo acontecer aqui em Juiz de Fora. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Camila Bedeschi. Eu sou nascida, criada, moro na Zona Norte de Juiz de Fora e hoje eu faço parte da gestão de comunidades do Moinho e lá eu estou liderando a rede empreendedora, que tem o objetivo de desenvolver pequenos empreendedores para fortalecer ainda mais a nossa cidade. Em relação à minha formação, eu sou formada em comunicação social pelo FJF, tenho pós também na área de comunicação empresarial, mas desde 2023, ainda muito sem saber o que eu estava fazendo, eu comecei a empreender no ramo de social media e eu focada muito em instituições de educação, mas aos poucos eu fui entendendo que aquilo que eu estava fazendo era desenvolver o meu próprio negócio, e aí acabou que eu criei um projeto chamado ZN Empreendedora, que tinha o objetivo único e exclusivo de conectar as pessoas, Eu queria que a Zona Norte de Juiz de Fora se entendesse como uma região potente, uma região com diversos profissionais bons, e aí eu criei esse projeto, assim, só pra gente se encontrar, só pra gente se fortalecer, e acabou que na semana que eu criei o projeto, o Instagram, as pessoas do Moinho, em especial o André Noronha, que faz parte lá do Moinho, ele achou esse Instagram e falou: você tá fazendo uma coisa que a gente quer fazer aqui dentro, vamos fazer juntos? E aí, desde 2022, eu tô oficialmente sendo responsável pela rede empreendedora do Moinho. Nossa, isso é muito bacana. Eu já tive tenho o prazer de participar dessa rede. Sim. E eu vejo o trabalho que você faz, assim, impecável. Sempre, todos os seus eventos ficam, assim, muito bem organizados. E a gente vê que as pessoas participam mesmo, porque a tendência hoje, com tantos movimentos, é que eles se esvaziam. É muita opção, Então, as pessoas têm opção, elas vão escolhendo aqueles que elas se identificam. É uma frequência, assim, que as pessoas estão sempre lá, as mesmas pessoas, e sempre pessoas novas chegando também. Então eu vejo que vocês têm uma visibilidade muito grande, é sempre tudo muito bem organizado, tem sempre um monte de benefícios para quem está participando lá, E eu queria... vamos trabalhar junto aí. Como é que funciona essa rede para as pessoas entenderem? A gente estava até conversando aqui antes de começar a respeito do público, Então eu queria te perguntar, qual que é o perfil dessas pessoas que hoje estão empreendendo no Brasil? Não vamos falar dos grandes, nem dos empresários, vamos falar dos pequenos empreendedores, que é o perfil que me parece, que é o que mais participa dessas redes, que estão em busca de crescimento, E o que você vê nessas pessoas também, Qual é a maior necessidade delas? Qual que é esse público, Se é mais homem, se é mais mulher, o que elas chegam procurando, eles e elas chegam procurando, E o que você entende que se você oferecer, você consegue ajudá-los? Tá. Eu vou voltar um pouquinho, só para eu explicar um pouquinho do que é um moinho, porque muitas pessoas conhecem, mas ainda não entendem, porque são várias coisas acontecendo lá, Eu brinco assim, quando eu tenho o desafio de explicar, eu falo, o moinho é muitas coisas, entre elas, um hub de inovação, empreendedorismo e criatividade. Então, para atuar nessas três áreas, a gente tem diversos projetos, e um deles é a rede empreendedora
empreendedora. E aí ela tem dois objetivos básicos. O primeiro deles é conectar as pessoas, porque a gente entende que o empreendedorismo muitas vezes é uma ação solitária. E aí, se você conhece uma outra pessoa, se você troca experiência com uma outra pessoa, se vocês conversam, você com certeza vai se sentir um pouco mais acolhido e também um pouco mais, não digo experiente, mas assim, aprendendo um pouco mais com a experiência da outra pessoa. Se ela tá com uma dificuldade financeira, se ela tá com uma dificuldade de comunicação, vocês trocam experiências e isso pode fortalecer esse dia a dia. Então, o primeiro objetivo é conectar esses empreendedores. O segundo objetivo é capacitá-los, né? A gente tem informações de pesquisas do Sebrae que 29% dos empreendedores, eles fecham os negócios que eles estão desenvolvendo com menos de 5 anos. Isso muito, principalmente, em função da falta de capacitação. A pessoa faz o melhor brigadeiro do mundo, mas ela não sabe gerir um negócio. Ela não sabe vender, ela não sabe precificar, ela não sabe desenvolver as redes sociais dela, então ela precisa se capacitar. Então, dentro do Moinho, a gente tem essa rede empreendedora com esse primeiro objetivo da conexão e o segundo objetivo da capacitação. E como que a gente faz essa capacitação? Através de diversas atividades com parcerias de diversas empresas e empreendedores aqui de Juiz de Fora. Os três maiores, né, são o Senac, o Sebrae e também a Sala do Empreendedor, que é um projeto da Prefeitura de Juiz de Fora. Mas fora isso, a gente se conecta com vários outros empreendedores, inclusive você já se disponibilizou a trazer conteúdo de qualidade para essas pessoas, né? E aí, à medida que a gente vai fazendo essa curadoria, a gente vai criando um calendário. E aí, nesse calendário tem os encontros coletivos, que é a porta de entrada para pessoas que ainda não conhecem a rede empreendedora, mas a gente também tem os cursos profissionalizantes do Senac. Esse ano, por exemplo, um dos que mais bombou foi o curso que eram de 2 semanas de apresentação em público. A gente tem também ações com a própria Sala do Empreendedor, né? A gente já teve alguns plantões que eles foram lá para ensinar as pessoas, para ajudarem elas a se formalizar. A gente tem as oficinas de geração de renda, que é muito focada na prática mesmo, né? Então, a pessoa vai lá e aprende a fazer uma pipoca gourmet, um cookie, e aí, a partir daquilo ali, ela vai, aprende, faz em casa e gera uma renda. E eu tenho muito orgulho em vários trabalhos que a gente está fazendo, né? E aí, assim, nos retornos, a gente já teve, por exemplo, uma pessoa que falou que ela estava desempregada, ela foi numa oficina de geração de renda aprender a fazer pipoca, e aquilo ali gerou a renda para ela durante um tempo, enquanto ela ainda não conseguia uma outra colocação no mercado. Então, assim, são pequenas coisas que a gente está fazendo que realmente contribuem com o desenvolvimento dessas pessoas, né? E aí, além da oficina de geração de renda, a gente também tem as capacitações online, que a gente entende que é muito difícil, às vezes, sair de casa à noite, então a gente oferece conteúdo de qualidade também de forma online, fora também 2 ações que a gente considera que são as mais práticas, que é a nossa feira JF e também agora, desde outubro, a loja colaborativa #Vem Pro Moinho, que aí são oportunidades efetivas das pessoas entenderem na prática como ter contato presencial com os clientes, né? Porque a maioria deles são negócios online. Então, assim, a nossa feira JF vem desde 2023. Aí, até esse ano, a gente teve uma grande conquista, que ela se tornou uma associação sem fins lucrativos. E aí, a partir de agora, o objetivo é captar recursos para a gente melhorar ainda mais, desenvolver ainda mais. E a nossa inspiração, inclusive, até é uma feira que tem lá em Belo Horizonte, que é a Feira Nacional do Artesanato. Tem mais de 3.000 expositores. Então, a gente vai aprendendo com essas outras experiências para trazer coisa boa e legal e construtiva aqui para Juiz de Fora. E a loja colaborativa também é outro espaço, onde cada um tem a sua prateleira para poder expor o produto e vender e aprender o dia a dia de desenvolver um negócio, e os dois com o objetivo de que essas pessoas aprendam, cresçam e tenham seus próprios espaços físicos. Eu ainda não respondi sobre o perfil, né? E em relação ao perfil, aí a gente também estava conversando aqui antes, né?
a rede empreendedora do Moinho, ela não é limitada só para mulheres, Uhum. mas acaba que a gente percebe que a grande maioria, até em pesquisa quando a gente faz, assim, mais de 80% das pessoas que participam são mulheres. Muitas vezes, mulheres que começaram a empreender por necessidade, né? Seja porque teve um filho e ainda não consegue voltar para o mercado de trabalho, ou porque realmente, depois que ficou em casa, ainda não consegue se colocar de novo no mercado de trabalho, em função de vários outros motivos, mas elas começam a empreender dentro de casa e o negócio vai ganhando mais tração, e aí elas até a palavra assim, empolgam, mas é um empolgam num sentido assim muito bom, e acabam realmente se entendendo enquanto empreendedoras, mais à frente como enquanto empresárias, e aí elas buscam esses locais aonde elas podem ter capacitação e se conectarem com outros empreendedores. Então, assim, mais uma vez, a rede empreendedora do Moinho, ela não é focada única e exclusivamente para mulheres, mas acaba que acontece que a grande maioria que está lá são mulheres. E é muito legal a gente ver que geralmente essas mulheres, elas lideram as empresas dela dentro de casa, e aí acabam levando as outras pessoas, o marido, o filho, a filha, e aí acaba que é um movimento dentro de casa que gera transformação que a gente está buscando no mundo, né? Uma transformação positiva. Então, e o melhor disso tudo, que não é pago, né? As pessoas têm acesso a toda essa programação, né? Os eventos, os cofres, tudo que vocês oferecem e ainda todos os benefícios sem nenhum custo. Então, é acessível. A pessoa ela tem que buscar mesmo o conhecimento dela, porque senão pode acontecer isso que você falou, né? Das empresas que não duram, não chegam a durar 5 anos. E muitas das vezes essas empresas não duram justamente porque as pessoas elas talvez não tenham a estrutura até emocional para sustentar um negócio, porque nem sempre ele vai ser lucrativo, né? Logo de início, e normalmente existe um prazo para que exista esse retorno financeiro. Né? A gente está falando de negócios, então eu vejo mesmo o pequeno empreendedor como um negócio. Né? A questão da precificação que você falou é fundamental, porque ela não coloca ali no preço do produto dela a mão de obra dela, a internet que ela gasta, a luz, a água, tudo isso, o que vai acontecer? Ela vai ter a sensação de que ela trabalha, trabalha, trabalha e o dinheiro não entra. Ela só trabalha para pagar as contas. E o que acontece? Chega no ponto que ela desanima, né? Porque Uhum. ela não consegue ver lucro. Então aí já parte também para a gestão, de fazer um caixa, de saber o quanto entra, de saber o quanto sai, né? De saber reinvestir no negócio dela para crescer. E a informação que vocês levam, ela é fundamental para isso. E enquanto você foi falando, eu já fui visualizando isso, Uhum. inclusive para projetos sociais, Uhum. mulheres que estão passando por alguma situação familiar, que não conseguem sair, tipo abusos, violência, e precisam de uma renda porque elas não têm renda. Muitas não têm renda, não sabem, né, não têm uma profissão, às vezes passaram anos da vida se dedicando à família e de repente já se veio numa idade que hoje o mercado não absorve tanto, Uhum. né? E aí para onde elas vão sem renda e muitas se submetem a relacionamentos Uhum. abusivos por causa disso. Então eu vejo isso como um farol para essas mulheres. Uhum. Né, que elas possam ter essa esperança de aprender algo novo, que todas podem, e levar isso para o mundo. Uhum. Mas não adianta você ter um sonho, ir lá e fazer do seu jeito se você não tem uma estrutura. E eu vejo que a rede ela é justamente para mostrar do início, né? Desde o início, todo o passo a passo, né? O que a pessoa precisa fazer desde lá, a escolha do que ela vai trabalhar. Porque também, eu, por exemplo, eu sou uma mulher que não gosta de cozinhar. Uhum. Mas a maioria das mulheres amam cozinhar. Então, eu, se quiser empreender, eu não posso escolher um negócio que eu tenho que ir para a cozinha. Uhum. Então, eu tenho que escolher algo que eu goste de fazer, que eu queira levantar todos os dias e me dedicar àquilo, Uhum. né? Então, começa do produto, né? De você ter algo ali que vai te também, que não é só dinheiro, né, Camila? Às vezes a pessoa, né, fica romantizando, é só propósito, é só paixão. Então, não, tem que ter o espaço para o propósito, esse propósito tem que trazer dinheiro, tem que ser tudo bem estruturado.
para que cresça, né? Você tem algum caso assim que você possa estar falando pra gente, algum caso que a pessoa chegou sem saber o que fazer, sem norte, e ali ela encontrou algo através dessas oficinas e está tendo sucesso? A gente vê, tem vários cases, né? Vários casos de pessoas que foram melhorando Uhum, ou até modificando o propósito delas, né? O que elas, com uhum, que elas estavam trabalhando dentro da rede. uhum. Legal a gente falar que a grande maioria das atividades da rede empreendedora, elas são gratuitas, mas a gente tem algumas que elas são pagas, mas Sim, todas elas são com valor social, sim. justamente porque a gente entende que a maioria ainda não consegue. E aí acaba que a gente tem perfis diferentes para as atividades, né? O curso prático, que geralmente acontece no sábado, que tem 4 horas de duração. Ele tem um investimento de R$ 60. E Uhum. aí, assim, é um profissional com diversas, assim, vários profissionais com diversas especialidades que levam um conteúdo que é virada de chave mesmo, né? Vou dar um exemplo da Ciane Lopes, que é especialista em WhatsApp Business. Uhum. Ela sempre leva conteúdo para a rede empreendedora, e aí, assim, aquilo é realmente uma virada de chave para a pessoa que já está um pouquinho mais avançada no desenvolvimento do pequeno negócio. Sim. Mas a gente tem as oficinas de geração de renda, que acontecem na parte da tarde, que aí geralmente são para mães, mulheres, né, mulheres mães, que estão dentro de casa nesse momento, porque o filho, a filha está aí na escola. Então elas aproveitam essa oportunidade para ir lá aprender gratuitamente alguma coisa. Geralmente a gente tem as oficinas voltadas para a culinária ou para o artesanato, aprendem aquilo e de imediato elas já conseguem, fazendo em casa, ter algum tipo de renda. Mas em relação a casos, né? A gente tem, por exemplo, a Fernanda, que quando ela começou a desenvolver o próprio negócio dentro da rede empreendedora, ela fazia costura criativa. E aí ela estava na rede empreendedora que a gente, a ação que a gente fez em 2023. E aí, à medida que ela foi participando das atividades, participando das mentorias, ela entendeu que não era aquilo que ela queria fazer. Ela gostava de costurar, mas ela efetivamente queria ser uma esteticista. E aí ela focou nisso, foi se desenvolver nessa área e hoje ela tem o próprio negócio. Ela tem o Uhum. espaço onde ela atende os clientes dela. A gente tem a Verônica, que fez o curso prático não, desculpa, o curso do Senac de fotografia. Esses cursos duram em média 3 semanas, 2 semanas. Ela fez o curso e hoje ela atua efetivamente como fotógrafa profissional. Poxa. E aí, assim, a gente tem outros negócios que foram se desenvolvendo a partir da capacitação, dos encontros com as outras pessoas. Eu citei como para você antes, né, a Yara. Ela é da Pães 3M. Ela começou a desenvolver o próprio negócio durante a pandemia, que ela não podia sair de casa e ela precisava trazer renda para casa mesmo, né? E aí ela, a partir da experiência do sogro, que era padeiro, ela aprendeu, ela e o marido aprenderam, e aí eles começaram a desenvolver esses pães, várias possibilidades, vários pães mesmo, né? Agora eu perdi a palavra, várias opções de Uhum. pães. E aí, hoje em dia, eles conseguiram, à medida que eles foram desenvolvendo o negócio, conseguiram investir em uma van e hoje eles têm uma padaria móvel que atende Hum. vários condomínios. Eles Uhum. levam os pães em vários condomínios. Então, assim, Ah, tem. é, elas vão lá no condomínio onde eu moro. Vão? Ela vai. Ah! Então, na hora que você vê ela lá, você pode falar: olha, Eu eu compro conheci. dela. Ah, então você fala assim: a Camila contou um pouquinho mais da sua história. Aham, é porque eu já vi ela e ele, o casal, né? Lá Sim. nos eventos. Eu sempre Ah, vejo eles lá então, também. e são cases assim que trazem muita satisfação pra gente. Até Uhum, quando você me perguntou na hora que a gente estava conversando antes, né? Eu falei também de uma situação, de uma pessoa que ela respondeu na pesquisa de satisfação. Até uhum. porque a gente, na uma grande maioria das vezes, a gente quer mais que eles se desenvolvam e não ficamos muito preocupados em ficar pegando, como que tá aqui, como que tá ali, pra trazer as informações, assim, acho que eu me compliquei no que eu queria dizer. Peraí, deixa eu reformular. A gente fica sabendo um ou outro caso, Uhum. mas
como a gente lida com muitas pessoas, nos 2 grupos de WhatsApp que a gente tem mais de 500 pessoas, então, assim, somadas mais de 1.000, né? Então, assim, acaba que eu não consigo saber de todos como eles estão se desenvolvendo, mas a gente tem muitos casos bacanas. Aí, um que eu falei pra você antes foi de uma pessoa que, depois que eu participou de uma oficina de geração de renda, a gente sempre passa pesquisa de satisfação para entender como melhorar, e essa pessoa agradeceu, porque ela falou assim que depois da oficina de geração de renda, como ela estava desempregada, ela conseguiu trazer renda para casa dela durante aquele tempo. E isso, assim, acaba deixando a gente emocionado, né? Porque a gente realmente, o lema do Moinho é inspirar para transformar. E aí eu tomo a liberdade até de mudar, porque a gente só está inspirando. Quem transforma são as pessoas, a partir daquilo que elas pegam e que elas fazem no dia a dia delas. E aí Uhum. até uma coisa que você trouxe, né, e é muito importante pra gente, a gente sempre deixa muito claro. Se a pessoa não agir, se a pessoa não fazer, não existe milagre. Não tem como você ganhar R$ 1 milhão, ganhar muito dinheiro sem trabalho, sem esforço. Mas esse esforço ele tem que ser organizado, planejado e cuidando sempre da saúde física e mental. Com Eu bato certeza. muito nessa tecla através do meu lugar de fala enquanto pessoa, né? Porque eu não sou especialista nessa área. Mas eu sei que se eu parar, o meu empreendimento para, porque eu também sou uma É, empreendedora. sim. Então, se a pessoa se esforçar a ficar nessa, ai, trabalho de madrugada, trabalho em qualquer hora, não tenho espaço para cuidar de si, não tenho um momento de cuidar, de fazer uma atividade física, uma hora essa empresa vai ruir. Uhum. Então a gente precisa, sim, desenvolver o próprio negócio, mas com equilíbrio. Uhum. E eu vejo que um dos pilares mais importantes para o empreendedorismo, né, é justamente a parte emocional. Uhum. Por quê? Porque a tua mente, ela vai até onde ela acredita que pode ir. Uhum. Então, um pequeno empreendedor, se ele quer crescer, se tornar grande e criar uma própria empresa, que alguns têm sonhos de ter uma loja física, Uhum. outros querem abrir a sua loja online, né? Às vezes trabalham no online, mas ainda de forma bem informal, às vezes no boca a boca e tal. Então, eu vejo que para que eles cresçam, que todos podem, né? Eles precisam também entender que eles podem e romper com aquelas travas que possam ter de medo, de e se eu crescer e os boletos que vão chegar? Não Boleto é pode virar ME, consequência. né? Vou ter que pagar imposto. Mas o imposto, se você tiver pressificando direitinho, tudo organizado, o imposto é bom. Sim, com Quanto, né? certeza. Quanto mais você Sinal que você paga, tá crescendo. claro. A não ser que você esteja, seu contador esteja calculando errado, mas fora isso, né? O imposto é bom. É Sim. sinal que você já está vendendo, que você já está lucrando. Esse é o pressuposto, né? Por isso que é importante saber precificar, saber ter a gestão de caixa, profissionalizar mesmo, porque às vezes o empreendedor ali olha para o pequeno negócio dele, que seja uma fabricação diária de 100 brigadeiros, por exemplo. Ah, não, isso aqui é só uns 100 brigadeiros que eu estou fazendo. Então, a própria mente dele enxerga o negócio que ele tem, ou ela, quando eu falo ele, ela, né? Tanto faz, homem, mulher. Mas quando ela enxerga aquele negócio e fala assim, ah, é só uma produção de brigadeiros. Ela mesma já vê o negócio dela pequeno. Mas se ela começar a enxergar, esse aqui é a minha primeira produção, eu posso crescer mais, eu vou buscar clientes novos, eu vou buscar lugares novos, como que eu posso expandir o meu negócio? Como eu posso aumentar a minha fabricação, Uhum. né? Até mesmo para você pode deixar de ser micro, né? De ser empreendedor para ser microempresa, sinal que você cresceu. Uhum. E aí você pode trabalhar para deixar a sua empresa, a sua microempresa ou a sua pequena empresa, né, o seu empreendimento ali mais independente quando você coloca alguém para te ajudar, né? Porque para você ter liberdade de poder, o que você falou, de se cuidar, de fazer um exercício físico, de ter um momento de lazer e descanso, porque é muito bom você poder dedicar aquilo que você gosta, às vezes até você esquece da hora, mas o seu corpo, a sua mente vai cansando se você não parar. Né? E tem pessoas que têm vício Uhum. em trabalho, tem pessoas que trabalham assim, não conseguem parar. É uma Uhum. coisa assim, acho que workaholic, Workaholic. workaholic, né, que Isso. chama. E então assim, né, voltando lá no início do que eu falei, se você conseguir enxergar o seu negócio de uma forma profissional, mesmo que ele seja pequeno, você consegue fazer ele crescer. Mas a tua mente, ela tem que estar aberta.
né? Você tem que quebrar aquelas crenças que você tem, né? De que ter boleto é ruim, pagar imposto é ruim, Uhum. né? Que ter empresa, ter funcionário é ruim. Não, é ruim quando você não tem gestão, quando você está Uhum. gerindo errado, né? Quando você não tem conhecimento e faz de qualquer jeito, sem buscar o conhecimento. Não ter conhecimento não é o problema é não querer ter esse conhecimento e querer fazer do seu jeito. E o nosso jeito, o amador, normalmente não funciona, né? Não, não mesmo. A gente tem muita gente que participa dessas atividades, né? Que preferem, não, vou fazendo, na hora que sobrar um tempo, eu organizo, eu planejo Uhum. e Não é assim que tá funciona. fadado, com certeza, Sim, a falhar, né? é. Porque às vezes tem um produto muito bom, mas a pessoa não se organiza, não enxerga que aquilo é um negócio, não enxerga que é uma empresa, e aí acaba fazendo de um jeito que a saúde dela vai embora e o Uhum. negócio, uma hora ela vai ter que parar, porque ela ainda não separou o CPF do CNPJ, Isso. tem várias coisas importantes. Uhum. Mas aí eu posso falar até da minha experiência. Eu falei com você, né? Eu comecei a empreender em 2019, mas eu não sabia que eu estava empreendendo. Vou prestar serviço para outras empresas. Sim. Ponto, né? E à medida que eu fui me desenvolvendo, eu fui entendendo, sim, não, eu estou criando um negócio e hoje em dia eu me enxergo enquanto parceira do Moinho nesse desenvolvimento de pequenos empreendedores. E para isso, eu tenho que olhar para o financeiro da minha empresa, eu tenho que olhar para a organização do dia a dia da minha empresa, porque senão daqui a pouco eu fico doente e eu não consigo conduzir isso do jeito que a gente está conduzindo hoje em dia. E aí, na rede a gente vê muito isso, né? Pessoas que enxergam ainda muito o negócio como alguma coisa dentro de casa, e aí até você já trouxe isso também, em relação à precificação, né? A pessoa não considera a luz da casa dela, ela não considera a água, não considera a internet, todas Uhum. essas coisas elas têm que estar no preço. Então, assim, para ela saber disso, ela precisa olhar para o negócio e ver as partes, né, as partes que fazem o todo de um negócio, né? O financeiro, o marketing, a comunicação, todas essas partes a gente sempre está trabalhando, levando conteúdo dentro da rede empreendedora do Moinho. Fantástico. Você falou, inclusive, aí, que eu queria que né, a gente estava conversando antes, né? A gente Sobre conversou uma, bastante antes. sobre uma menina de 14 anos. Sim, sim. Você podia contar para nós aí a Sim, história sim, dela, sim. porque eu achei assim bem interessante, ainda mais hoje, né? A gente está vivendo um momento, a juventude está totalmente diferente, né? Cada juventude que vem, né, vem com uma característica diferente. E hoje ver uma pessoa, a menina de 14, né, já preocupada com esse, é algo que né, na minha geração era normal. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Uhum, Eu sou da época do jornal, né? Não tinha internet, não estou denunciando minha idade aqui, gente. Mas não tem problema. Aí eu comprava a Tribuna, né? uhum, Que era o classificado. Eu abri o jornal, vi um anúncio, que era uma loja de calçados muito tradicional que tinha ali no centro da cidade. Eram várias lojas com nomes diferentes. Fui lá, me candidatei a trabalhar no crediário e fui. Eu mandei carta, você tem ideia? Eu era tímida. Ao invés de eu ir lá, eu mandei carta me oferecendo para trabalhar pelo anúncio e eles me chamaram. Eles me uhum, ligaram, me chamaram e foi meu primeiro emprego com 15 anos. E naquela época, podia trabalhar com 15 anos, assinava a carteira, depois que veio uma uhum. lei proibindo com essa idade, né? Mas era comum a gente começar a trabalhar muito cedo. E hoje a gente vê jovens de 14 anos já querendo trabalhar, né? É assim, a gente até estranha, porque essa geração nova, ela tá mais preocupada em estudar, ela tá procurando coisas na internet, não só nessa questão que se fala tanto aí de estar muito presa à rede social, mas está buscando realmente hoje trabalhos com a própria internet, né? Uhum. Como é que é a história dessa menina? Eu vou até falar um pouquinho da minha realidade, né? Porque assim, eu cresci em uma família que meus pais eram CLT, né? Assim, carteira assinada, e a gente em casa tinha muito isso, assim, estuda e arranja um emprego, estuda e arranja um emprego. Uhum.
E foi o que eu fiz. Estudei e arranjei um emprego. E, inclusive, o meu último emprego, antes de começar a empreender, eu consegui ele através de um projeto, né? Eu elaborei um projeto de comunicação para o espaço, que é um curso de inglês, e aí eu apresentei esse projeto, e aí eles me contrataram como assessora de comunicação. Mas eu não entendi também que eu estava ali empreendendo, porque Aham. empreender é você achar, de forma muito simplória, né? É você achar uma solução para uma questão. Então, assim, você pode estar empreendendo sendo um funcionário, você pode estar empreendendo dentro do seu negócio, você pode estar empreendendo em um projeto social, você pode empreender em diversas áreas. E aí, assim, eu não tive essa educação de que eu também teria a possibilidade de desenvolver o meu próprio negócio. E hoje em dia, com a experiência, com o aprendizado que eu estou tendo, eu estou entendendo cada vez mais que o empreendedorismo também é uma ferramenta de desenvolvimento de território. Por isso que vem essa importância tão grande da rede empreendedora e de muitos outros coletivos, atividades que estão acontecendo já aqui em Juiz de Fora. Uhum. Isso é muito legal. Inclusive, a gente pode falar disso depois. Uhum. E aí, a gente vê hoje em dia, nos surpreende, né, quando a gente vê jovens já com esse tino de desenvolver o próprio negócio. E aí a mocinha de 14 anos, ela se chama Marcela. E aí ela empreende fazendo doces. E eu conheci ela em um curso que teve no Moinho. E aí todo mundo encantado, né, com aquela menina de 14 anos. Aí a gente brinca, né, assim, nossa, com 14 anos tá comendo terra. E a menina tá desenvolvendo o próprio negócio. Isso é muito bacana. E aí, assim, inclusive depois posso passar o contato dela para você conhecer. Quem sabe é legal trazer ela aqui, porque ela é ótima também para desenvolver a fala, para conversar, para contar um pouco da história dela, que já é longa. Eu tô falando que ela tem 14, mas eu acho que ela empreendeu bem antes, agora eu não lembro exatamente a idade, mas isso realmente surpreende e estimula, né? E aí é muito legal, porque a gente tem ações do Sebrae hoje no dia a dia dentro de escolas públicas. O Sebrae leva ações, né, para desenvolver os alunos na questão do empreendedorismo. Eles qualificam os professores e os professores desenvolvem esse projeto dentro da escola. E aí depois, no final do ano, existe uma feira, onde os alunos vendem as coisas que eles desenvolveram ao longo do ano. Então, assim, isso é muito, muito importante, muito necessário. Aí outra jovem também, que para mim dá muito orgulho de falar, é a Aline da Solitarium, que é uma empresa de joias. E hoje em dia, ela começou revendendo trabalho de outras pessoas, mas aí ela fez o curso agora de ourives, ela fez outros cursos e ela tá desenvolvendo as próprias joias. Eu conheci ela, conheceu? o pai, nossa, então. fantásticas, joias lindas, eu vi. Sim. Então, esse é um trabalho muito bacana, da gente entender mesmo quais são as nossas possibilidades e entender o que você quer, o que faz sentido para você, e aí se fizer sentido, aos poucos vai acontecendo, desde que tenha organização e planejamento, e você vai mudando o seu dia a dia e, consequentemente, o dia a dia da sua comunidade, da sua família. E isso é o que mais importa, né? A gente não consegue mudar o mundo inteiro, mas se a gente mudar o nosso entorno, isso já vai fazer uma diferença enorme. Isso se expande, porque a gente né? precisa. Exatamente. E aí a gente vai impactando outras vidas também, Sim. né? Isso vai só crescendo. Sim, com certeza. Aí por isso que agora, no encontro que a gente fez do final do ano, né? A gente teve lá a representatividade de coletivos aqui de Juiz de Fora, principalmente os coletivos femininos, e esse trabalho que elas fazem é incrível, né? Extremamente necessário, principalmente nessa questão atual aí de diversas mulheres sofrendo violência, e muitas delas porque elas são, né, dependentes dos maridos, dos namorados, dos companheiros. E então, assim, quando a pessoa entende que ela, sim, pode assumir a própria vida, isso é extremamente importante e libertador. Sim. Então, assim, os coletivos de Juiz de Fora, né, principalmente os para mulheres, eles estão fazendo esse trabalho, né, de empoderar essa mulher, de mostrar para ela que sim, ela pode tomar as rédeas da vida dela através do negócio. Porque quando você está financeiramente dependente de outra pessoa,
você se submete a muitas coisas. Sim, infelizmente. E a gente precisa de ajuda. Não, não, nós não somos super mulheres, mulheres maravilha, não existe isso, né? Uhum. Todas nós temos as nossas forças, as nossas fraquezas, e a gente precisa, quando a gente está vivendo um ciclo como esse, a gente precisa procurar ajuda, a gente precisa de alguém que estenda a mão, que nos diga até o que fazer. É lógico, tem muitas mulheres não estão abertas para isso, elas estão com aquele problema, é assim, é bem complicado isso, É né? bem Existem complexo. casos e casos, né? Uhum. Mas tem muitas que estão e aí estão tentando resgatar o relacionamento, né? Estão naquele ciclo do acabou, ele não vai fazer mais, se arrependeu e depois acontece. Então existem várias situações dentro de um relacionamento, mas que muitas não estão buscando ajuda por uma série de coisas. Inclusive, dos nossos episódios a gente falou bastante sobre isso também. Que a gente está sempre tocando nisso. Acho que hoje é importantíssimo a gente falar disso. O quanto mais a gente puder falar sobre isso, porque a gente tem visto casos e casos horríveis. Sempre existiram, mas eu nunca vi tantos casos, né, aflorarem assim, é, em tão pouco tempo. Até os próprios homens hoje, eles estão se manifestando contra, porque eles sentiram, poxa, isso é um problema nosso também. Uhum. Porque nem todos os homens são violentos, não são, Não né? são, gente, não Não são. são. Então, assim, aqueles que estavam calados, né? Eu não sou violento, esse problema não é meu. Assim como nós, eu não passo por violência, mas o problema é meu também. Uhum. Porque quando uma mulher morre, morre um pouquinho, um pedacinho de cada uma de nós. Por ela morrer ou por ser mulher. Então tá matando um pedacinho nosso também. Sim, sim. Então é um problema nosso, a gente tem que falar, né? E enquanto tendo uma representatividade, assim como no podcast, você como uma líder também, né? E vários outros espaços também, os coletivos. Então todos nós temos uma parcela de responsabilidade de estar falando disso, levar esse assunto para todos os lugares, Uhum. até mesmo porque tem mulheres que passam por isso e ninguém sabe. Às vezes nem a família dela sabe. E às vezes dentro da sua rede tem várias que ninguém nunca soube que ela passa por isso. Porque ela tem vergonha de falar, ela tem medo, ela Uhum. tem a dependência financeira, dependência emocional, enfim, né? Uma série de situações. Eu trabalhei com violência doméstica há muito tempo, né? Uhum. Quando na polícia, e tanto como policial, depois quando eu me formei em assistente social, né? Eu criei um centro de atendimento às mulheres. E aí a gente passou a atender na parte social e psicológica. E Uhum. aí o nosso olhar já é mais apurado ainda do que quando a gente só atende como policial, né? Eu falo por mim, né? Então meu olhar foi mais apurado e hoje, entendendo a parte emocional, mais ainda. E aí a gente consegue ver os lados que a violência implica, sabe? Uhum. Então a gente precisa falar cada vez mais. Parece repetitivo, né? Todo mundo falando sobre isso, rede social falando sobre isso, mas tem que ser. Enquanto as coisas não forem, enquanto isso não melhorar, se não for superado, o que eu não vejo que é de uma hora para outra, mas a gente vai precisar ficar repetindo isso até que essa cultura machista ela seja superada. Eu vejo que os próprios homens eles têm um papel fundamental Sim, com certeza. nessa inspiração, né? Sim. Porque eles são inspiração para os outros, Uhum. né? A gente até entender que existe diferença entre machismo e feminismo, né? Feminismo não é você colocar a mulher melhor do que um homem. É só garantir que aquela mulher seja respeitada, tenha os direitos dela e não sofra nenhum tipo de violência. Então, Uhum, assim, eu acredito demais que a educação, em todos os sentidos, é a única forma da gente melhorar. Então, uhum. assim, o empreendedorismo tem sido uma ferramenta, mas várias outras ferramentas para essas mulheres entenderem o trabalho delas, entenderem a posição delas e assumirem que elas merecem sim respeito, que não merecem ser violentadas e nem chegar às vias, né, que a gente está vendo aí de situações terríveis, né, mulheres sendo assassinadas, jogadas do prédio, Uhum, pessoas sim. sendo também. Ai, melhor É. nem a gente falar nessa parte. Vai me dando A gente gastura. sente dor Sim, quando a sim, gente fala disso, sim. porque é como se fosse com alguém da nossa família, como se parte de nós estivesse ali
sofrendo aquela agressão junto com ela. Não, e às vezes a gente diminui umas coisas assim que são absurdas. Outro dia eu vi uma situação em uma universidade pública que um técnico que trabalhava lá, ele posicionou um celular num chuveiro do banheiro feminino. Então, assim, ele tinha fotos, vídeos de várias pessoas. Nossa. Então, assim, que mundo é esse? Que essa pessoa acha que ele tem direito de fazer isso. Então, a gente precisa, assim, se educar, precisa entender aonde é o nosso espaço, respeitar as outras pessoas e de pouquinho em pouquinho a gente vai melhorando. Mas não dá para não falar disso, porque realmente a situação está muito, muito, muito grave. Como você falou, né? Assim, a gente não. Nossa, será que é a internet que está trazendo esse volume de coisas, dando acesso pra gente antes a gente não tinha? Ou se realmente esse número aumentou, assim, absurdamente? Então, assim, provavelmente devem estar já tendo estudos nesse sentido. Sim. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Porque muitos casos não são notificados, né? E o que acontece? Como eu trabalho, né? Eu entrei para a polícia muito nova. Eu tinha de 19 para 20 anos. Fui trabalhar na delegacia de mulheres com 22 anos. E dentro da delegacia de mulheres, era antes da Maria da Penha. A gente penou, né? Até a Maria da Penha ainda se pena hoje, né? Sim, porque com certeza. É muita injustiça ainda que acontece, mas melhorou bastante, não podemos negar. Mas antes a gente não atendia caso de homicídio, de feminicídio, né, dentro da delegacia de mulheres. Mas a gente tinha uma delegacia especializada, ou seja, era separado os casos de feminicídio, ia para a delegacia que ia com todo tipo de homicídio, ou seja, era um caso como qualquer outro. Mas o que acontecia? Não tinha eu trabalhando dentro da delegacia, e depois eu já cheguei a trabalhar na delegacia de homicídios também. Eu trabalhei um tempo nessa delegacia. Não tinha como hoje, aqui na cidade. Não sei nas grandes cidades, né, em outros lugares, outros centros, grandes centros. Aqui em Juiz de Fora, não tinham casos de feminicídios que fossem assim, tão... que chamassem tanta atenção igual hoje. Né? Então, assim, e hoje a gente vê que tem requinte de crueldade. Sim. Já é uma crueldade você tirar a vida da pessoa, mas você vê que existe uma tortura na forma como que está acontecendo esse crime. Sim. Assim, aí pensando, refletindo no que a gente está conversando aqui, talvez seja até por isso, né? As mulheres já estão se posicionando mais, não aceitando muitas coisas que elas aceitavam antes, e talvez isso está dando um choque significativo. Então... Mas a gente tem que trabalhar, e como você muito bem disse, né, a gente tem essa responsabilidade de agir em prol de melhorar essa questão, né, seja criando as crianças, né, não tratando diferente uma menina e um menino, todos os dois têm responsabilidades domésticas, vamos dizer assim. Eu posso até falar de mim, né, eu sou a mais velha de 5. E todos os outros são homens. Então, assim, quando eu era pequena, a minha mãe ainda tinha muito disso. Assim, a Camila limpa a casa, os meninos não precisam fazer. Era 4, mais o pai e a mãe. Eram 7 em casa. Então, assim... mas pesado. aí a Camila cresceu, foi vendo outras possibilidades. Aí a Camila, tá errado isso aqui. Tá pesado. Sim. Aí, hoje em dia, querendo ou não, a gente se portou de outras formas, né? Sim. E melhorou nesse sentido. Minha mãe entende mais hoje em dia. Claro. E aí, assim, eu tenho 3 sobrinhas, então, assim, a gente tem essa responsabilidade de deixar um mundo melhor para elas e para os meninos também. É até legal a gente sempre frisar isso, né? A gente não quer que as mulheres assumam tudo, a gente só quer respeito. A gente quer assumir o nosso lugar, não quer violência. Colaboração. Né? Colaboração. Porque realmente a gente vive em sociedade. Não tem como você falar assim, é só para mulher. Não, mulher, homem e vários outros gêneros, então a gente precisa de respeito, de trabalho em colaboração. Então a rede empreendedora é uma ferramenta que a gente está tendo justamente para inspirar essa transformação no mundo. E eu acho que é muito disso, muitas das mulheres que estão buscando o empreendedorismo, às vezes elas até estão um pouco perdidas, elas estão procurando algo que elas possam fazer para ter um recurso, para levar um dinheiro para dentro de casa. E eu vejo muito isso, que a gente também estava falando aqui antes de começar,
na situação de que ela tem, né? Você até já tocou nisso também. Ela tem as responsabilidades dela como mãe, como dona de casa, né? Então ela quer conciliar isso com alguma coisa sem ter que deixar de ser mãe integral e sem ter que deixar de cuidar da sua casa. Isso nos leva a ver, a concluir que as mulheres, elas não mudaram seus papéis, elas continuam ocupando o papel de mãe, de dona de casa, de a cuidadora, e ainda ela precisa conciliar isso tudo com o trabalho. Então, o empreendedorismo é uma dessas formas, né? De ela poder trabalhar sem precisar ter um horário rígido, né? De entrada e saída, dia certinho. Então, ela pode fazer isso dentro de casa, isso é ótimo. Isso tem dado muitas oportunidades, né, de renda para essas mulheres. Mas você vê que tem muitas mulheres hoje também que estão muito cansadas, sobrecarregadas, exaustas e ansiosas, né? Então, é interessante esse tipo de trabalho dentro até dos próprios coletivos que estão mirando, né? Estão visando ajudar essas mulheres no empreendedorismo, levar esse tipo de informação para elas também, né? Sim, com certeza. Para que elas possam se olhar mais, para que elas possam saber os seus limites. Porque a mulher, ela quer ser perfeita como mulher, como mãe, como esposa, como filha, como dona de casa, enfermeira, né? Cozinheira. Cozinheira, bem lembrado, né? E tudo mais que, né, os nossos papéis, né? Que a gente tem milhares de papéis. Vai acumulando. Só que ela quer ser perfeita em tudo. Nós queremos ser perfeitas em tudo. A gente quer fazer o melhor. A gente quer dar o nosso melhor. E isso tá nos deixando muito cansadas. Sim, com certeza. Então é importante. Por isso que a saúde mental, ela é fundamental dentro dessas capacitações, né? Das pessoas com até do autoconhecimento mesmo. Delas olharem para dentro de si e entender quais minhas crenças, meus valores, meus limites, o que me trava, né? O que tá me impedindo de dar um passo além hoje, quais são os meus medos, as minhas inseguranças. Esses medos, essas inseguranças têm fundamento? Será que isso eu não estou fantasiando e isso é uma autossabotagem que está me travando nesse lugar? Será que eu quebrei porque eu me sabotei quando eu vi que eu ia ganhar dinheiro e eu não me sinto merecedora de ganhar dinheiro? Aí eu faço alguma coisa para quebrar? Sabe? Então, assim, esse tipo de conhecimento eu acho fantástico, eu acho que liberta, sabe? É pra vida, não só pro empreendedorismo. Exato. Mas para sua vida total, muda tudo, né? O conhecimento, o autoconhecimento, ele é libertador. Sim. É complexo, né? E não tem uma única resposta. Né? Aí até nas atividades que a gente desenvolve, né? A gente tem perfis diferentes. Eu já falei aqui, tem as oficinas de geração de renda, que geralmente são mães que não têm com quem deixar os filhos, então enquanto a criança está na escola, que ela vai lá receber um conhecimento. Muitas vezes essas mulheres ainda não se sentem, né, pertencentes das outras atividades. Elas não acham que aquele espaço é para elas. Então, a gente está nesse trabalho de, sim, é seu, sim, você tem potencial, sim, você pode. E aí, ao mesmo tempo, as outras atividades, geralmente, são pessoas que já estão um pouco mais avançadas no processo do desenvolvimento do próprio negócio, mas ainda tem essa questão, essa dificuldade, né, de se organizar. E aí, como a gente já falou, né? O empreendedorismo é uma ferramenta muito importante, muito potente para a pessoa se desvincular de algo que não é bom para ela, de se desvincular, de ter independência financeira, mas desde que seja organizado e planejado. Porque senão vai ser a mulher já tem o primeiro, segundo, terceiro turno, vai ser o quarto e o quinto, e aí a saúde dela vai embora. Vai embora. É equilíbrio e se preparar. A gente tem que estudar, tem que tirar assim, ai, nossa, 300.000 coisas para fazer. Mas se quer desenvolver um negócio, você tem que estudar. Não tem jeito. Não tem milagre. E infelizmente a gente vê muito isso na internet, né? Ah, o 6 em 7, isso, aquilo, outro. Não tem milagre, gente. Não tem milagre, pelo amor de Deus. É um passo cada vez, um passo bem dado, calculado. Um passo. Né? Tem uma frase que eu uso, eu usei inclusive quando eu fui começar a empreender, que estava no meu celular, que era assim, vai com medo mesmo.
É isso aí. A gente, às vezes, tem muito medo nessa situação, né, de Aham. começar a desenvolver, mas aproveita a oportunidade dessas atividades que estão acontecendo aqui em Juiz de Fora, encontre, né, o seu coletivo, os encontros, nada impede de você participar de vários, porque isso é muito bom. A gente teve agora esse encontro que reuniu várias pessoas e que foi muito produtivo, que Uhum. as pessoas se conectaram, entenderam que Juiz de Fora é potência em ação, e aí entenda o que, que você quer fazer, se organize e siga. Porque realmente, sem educação, sem fazer acontecer, a gente vai ficar no mesmo lugar. Uhum. E eu vou completar a sua frase. Vai com medo mesmo e não tenha medo de errar, Sim, né? Inclusive, nesse último encontro, foi falado sobre isso. Se sim, você tem sim. que errar, erra rápido. Porque aí você já aprende uma forma de não fazer. O errar é produtivo. Sim, é Desde que aprendizado. desde que você erre e aprenda com aquele erro, né? Você também não vai errar propositalmente. Então, o erro, ele acontece como uma forma de fazer que você achou que daria certo, não deu. Mas, se você aprendeu com ele, o que, que você vai fazer? Você vai recalcular a sua rota, né? Você vai fazer diferente e ali do erro vem o acerto. Então, quando você erra, você descobre uma forma de não fazer determinada coisa. Você não vai mais fazer daquele Sim, jeito sim. até você chegar onde você precisa. Então, tem pessoas que têm medo de errar e por Uhum, isso travam. Ah, mas uhum. e se não der certo? Mas e se eu tiver prejuízo? Se tiver prejuízo, você aprendeu com aquilo. Aí você vai segurar, né? Vai segurar o prejuízo, vai Se dar- reorganizar. se reorganizar para resolver aquilo e já vai saber que daquele jeito não dá e qual é o jeito certo. E é Sim. isso, então não devemos ter medo de empreender, né? A gente tem que ter medo de não querer aprender a empreender, né? Exato, exato. E enxergar que essa é uma das ferramentas, uma possibilidade. E se você não quer desenvolver o próprio negócio, tá tudo bem. Você Uhum, pode também estar dentro de uma outra empresa desenvolvendo esse trabalho, você uhum, pode estar fazendo outras ações. O importante é a gente entender o que, que faz sentido pra gente e como que a gente pode trazer coisas boas pra gente, pra nossa família e pra nossa comunidade do entorno. É o que a gente já falou aqui também, né? Se cada um fizer um pouquinho, nossa, o mundo vai melhorar 1000%. estamos trabalhando nisso. Nossa, e daí a gente vai fazendo a nossa parte, levando a nossa voz para o mundo, Sim, né? sim. Impactando quantas vidas a gente conseguir. E Exato, que já é muito, né? exato. Uma vida que a gente impacta, a gente tá, na verdade, uma vida não é só uma vida, são às vezes centenas, porque essa Sim. pessoa tem a família, tem a comunidade, tem as próximas gerações, todo mundo vai ser impactado. Então a gente não pode achar que o nosso trabalho é pequeno, que não é, Uhum. né? Tudo que a gente faz para levar um conhecimento, um crescimento para outras pessoas é muito, Sim, com certeza. né? E que não no sentido arrogante, né? É Uhum. no sentido de que a gente tem que valorizar isso que a gente faz e continuar. Não Sim, pode sim. parar, né? Valorizar as pequenas conquistas, e aí de pouquinho em pouquinho você consegue desenvolver o seu negócio, conquistar o que você sempre tá buscando, né? E já impactando as outras pessoas. Ah, Mais isso é importante. maravilhoso. Olha, o seu trabalho é incrível. Quero te agradecer, né? Eu aprendi com você aqui muita coisa. Quero continuar aprendendo, tá? E tenho certeza que quem tá aí assistindo, né, já aproveita para deixar o like, compartilhar com as pessoas que precisam ouvir. É muito conhecimento e a gente precisa desse conhecimento. Então, dá uma força pro nosso canal aí para que mais mulheres sejam atingidas. Você fazer a sua parte, assim como a gente também tá fazendo a nossa, levando, dando voz para as mulheres, né, Camila? Exato. Lembrando que a rede ela não é só para mulheres, mas a maioria que está lá são mulheres. Então as Que estão mulheres mudando o próprio mundo. estão mudando o próprio mundo e as mulheres estão procurando. Que bom que estão procurando, e encontram um espaço tão bom quanto o da rede empreendedora do Moinho. Parabéns para todos os envolvidos e você que está à frente do projeto, Uhum. né? Que eu já acompanho. Foi um prazer tê-la aqui, tá? No nosso podcast. Tenho certeza que muita gente também que vai estar assistindo, vai aprender muito com você. Ah, Tá bom? eu que agradeço, Flávia, pelo espaço, né? E também pelo trabalho que você está fazendo, porque, como eu falei no começo, né? Com certeza já está impactando positivamente a vida de muitas mulheres, e isso é o mais importante. Isso aí. Esse é o nosso propósito. Exato. Então, gente, ó, um beijo aqui, a gente se despede até o próximo episódio e não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Tchau, tchau.